Fala galera, bem-vindos a mais um Occultcast. Eu sou o Gigim, do portal imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br. E voltamos galera, e hoje vamos trazer um assunto um pouco mais leve, mas que eu reparei bastante, né, nesse pequeno período que eu fiquei fora. Eu devo ter ficado mais ou menos um mês fora, né, resolvendo alguns problemas pessoais. E aí eu mais observei o meu público, né, a galera que visita o meu portal e o canal do Spotify, etc. Ou seja, a galera que ouve os podcasts, que participa das aulas. E uma coisa que eu reparei, principalmente ontem, falando sobre a aula do grupo, lembrando que os grupos continuam tendo aula, tá, gente? Só que os grupos já estão fechados. Só vão abrir novos grupos depois que esses terminarem. Um já tá na penúltima aula e o outro tá na metade. Então, provavelmente já pro mês que vem, pro meio do mês que vem, a gente já vai ter novidade aí nos grupos. Não garanto nada porque as coisas ainda estão meio corridas. Mas voltando. A aula foi sobre oráculo, né? E quando eu falo oráculo, a aula é sobre tarô, é sobre búzio, é sobre necromancia, é sobre leitura de carta, psicografia, falar com fantasmas, scrying, qualquer coisa do tipo que possa vir a trazer algum tipo de divinação, no caso, para a pessoa que está praticando aquilo. Então era uma introdução, era uma aula sobre introdução, mas uma coisa que eu queria trazer foi um assunto que foi levantado no grupo da Imperium Fortuna, não da aula em si, mas no grupo da Imperium Fortuna, sobre a questão de pessoas que compram manuais sobre leitura de tarô. Obviamente, nós teremos manuais de leitura de tarô, de interpretação de sonhos, de leitura de carta, mesmo normal, de tarô cigano, e de runas, e de várias outras ferramentas que os oráculos tendem a utilizar, né, para tentar interpretar o futuro. Porém, logo que isso foi citado, metade do grupo se separou, né? Metade acreditava que uma pessoa, quando ela é oráculo, ela obrigatoriamente ela já tem um sentimento, uma sensação, uma espécie de dom mediúnico nela, que por conta disso, ao utilizar uma ferramenta, ela só está facilitando a leitura dela do passado, do presente ou do futuro, que seja, ou seja, da divinação dela. Porque na verdade a ferramenta só ajuda, o dom está no oráculo, o dom está na pessoa. Então isso já dividiu um pouco a galera, porque muita gente deixou claro que acreditava que uma pessoa que compra esses manuais, ela acaba se rendendo à teoria que foi escrita naquilo dali, sendo que aquela teoria pode não ser válida para a ferramenta oracular que ele utiliza como dom pessoal. Ou seja, se você é um cara que você já sonhava com o futuro, com o passado, né? Você já tinha insights onde você conseguia enxergar o futuro das pessoas e coisas do tipo. Depois, talvez, você sempre que você bebia, você acabava tendo alguma alucinação e acabava tendo vislumbre do futuro e coisas do tipo. Se você utilizar um manual, né, de tarô, de carta, ou de búzios, ou de runa, isso diminuiria, no caso, o seu acesso ao seu dom oracular. Isso dividiu a galera. Por quê? Porque, na verdade, esse quesito é um quesito de opinião, certo? É opinião pessoal, a gente não vai concluir nada aqui, mas é um quesito que vem muito do purismo das pessoas que acreditam que tem um dom, certo? Então, normalmente uma pessoa que ela tem um dom mediúnico, ela tende a ter muito carinho por aquele dom. Então ela acredita que se uma pessoa aprendeu na marra, ela não é tão pura e nem tão útil, vamos botar assim, né? Tão eficaz quanto uma pessoa que já nasceu com dom.
E a galera que aprende na marra, no modo punk, fazendo pacto e o caralho a quatro, fazendo promessa com o demônio pra conseguir ter dom e coisa do tipo, já acredita que todo esse esforço que a pessoa faz pra conseguir ter aquele dom faz com que ela tenha mais aptidão para lidar melhor com aquele dom, porque ninguém nasce sabendo, sacou? Então, uma pessoa que ela nasceu com um dom mediúnico para ver o futuro, ela até tem ali tipo um pezinho mais para frente, mas ela não nasceu sabendo utilizar aquilo. Então, pelo fato dela não estudar e confiar simplesmente no natural dela, ela nunca ia desenvolver aquele dom como ela realmente deveria. E, obviamente, essa pessoa que tem o dom acredita no exato contrário. Por isso que isso divide muito, né, a galera quando a gente fala sobre estudar oráculo. Mas isso me vem uma opinião minha, que é a síndrome do vira-lata. No Brasil a gente tem muito isso. Não só no Brasil, né? Em quase todo país emergente ou país pobre, a gente tem muito isso da síndrome do vira-lata. Ao contrário de países chiques, né, vamos botar assim, países evoluídos, onde eles têm uma certeza lógica e básica: o estudo traz sabedoria. Ou seja, se você estudar muito, você nunca vai se tornar uma pessoa pior, certo? Independente do que você estude, certo? Se você estudar muito, você sempre vai se tornar letrado pelo menos em um assunto, né? Então sim, você pode não entender porra nenhuma de mecânica, mas você estudou pra caramba, por exemplo, botânica. Então você é bom em alguma coisa. Se você se juntar com pessoas que estudaram botânica, você vai conseguir conversar com elas e você vai se tornar uma pessoa mais interessante. Mas se você sentir a necessidade um dia de querer conversar com pessoas sobre mecânica, basta que você vá lá e estude sobre mecânica, para que então você tenha mais uma ficha, mais um ponto na sua ficha de RPG. Eu não sei se alguns de vocês conhecem, mas a gente tem um negócio chamado RPG, que tinha um modo chamado RPG de mesa, onde você criava um personagem. Então você tinha uma quantidade de pontos que você gastava nas habilidades as quais o seu personagem teria. E dentro delas a gente tinha, né, essas habilidades que vinham literárias, vamos colocar assim. Então você tinha ciência, medicina, ocultismo, coisas do tipo. Então você gastava seus pontos ali, só que você tinha pontos limitados e conforme você ia jogando, você ia preenchendo mais essa ficha porque você ia ganhando pontos, certo? A vida real é a mesma merda, certo? Vocês nascem com uma quantidade limitada de pontos e conforme vocês vão vivendo a vida de vocês, de acordo com o que vocês fazem, vocês ganham pontos para ir preenchendo essa ficha de RPG. A ficha é infinita, só que uma pessoa que tem menos pontos claramente vai ser o vira-lata perto de quem tem mais pontos. A vida pode te ajudar a ter mais pontos, te dando dinheiro, te dando oportunidades, te fazendo nascer numa família com pessoas cultas e que já se preocupam com vários assuntos e não só com futebol e cerveja, mas você sempre vai ter a chance de correr atrás desses pontos. E é isso que a gente faz aqui na Império. Muita gente me pergunta isso. Pô, gente, tu trabalha, tu tem seus problemas pessoais, tu tem família, tu tem um monte de coisa pra fazer e tu ainda vai lá e pega o teu tempo livre pra trabalhar com Imperium Fortuna, que nem é pra te dar dinheiro. Mas é por quê? Porque eu tô ganhando pontos fazendo isso. Eu tô estudando tanto pra dar uma aula, eu leio livros, leio às vezes 3, 4 livros num dia só pra dar uma aula de 1 hora. Ai meu Deus, mas é um desperdício. Não, cara, é muito melhor eu ficar fazendo isso do que vendo vídeo de TikTok, entendeu? Às vezes não precisa ser um livro, tem pessoas que não se dão bem com leitura, mas elas podem botar um audiobook, sacou? E essa síndrome do brasileiro de vira-lata, de não querer aprender, não querer estudar e querer sempre fazer a coisa mais fácil, é muito mais comum do que vocês imaginam, porque basta eu perguntar pra vocês agora, quantas pessoas idiotas que ficam o dia inteiro no TikTok vocês conhecem atualmente, certo? E aí eu ainda pergunto, vocês conhecem mais pessoas desse tipo ou mais pessoas que ficam lendo e ouvindo audiobook e vendo palestra, certo?
O Brasil é lotado de gente burra e ignorante, infelizmente, e esse número só cresce a cada dia, assim como o QI da população brasileira está mais baixo do que de chimpanzé. Então, esse comportamento que divide, né? Porque, não vou estudar porque eu nasci com um dom. Eu particularmente não acredito nele, porque eu acredito que quanto mais você estuda, por mais que você nem vá utilizar aquilo, a tua chance de ter uma conversa melhor e mais civilizada sobre aquele assunto é maior. Então sim, se você quer aprender sobre oráculo, você vai assistir a minha aula de ontem, ou você vai no próximo grupo assistir a aula sobre oráculo, e você tem interesse em oráculo, e que são vários que foram citados, como eu disse, sonho, tarô, carta, voodoo, necromancia e o caralho é 4, falar com fantasma. Se você tem interesse nisso, o ideal é que você estude sim métodos de leitura de carta, de leitura de futuro e coisas do tipo, de interpretação dos sonhos. Por mais que você venha ignorar algum desse conteúdo que não lhe cabe, você pelo menos vai saber o que as outras pessoas pensam. Então sim, vale a pena você pegar um livreto, cara. Os próprios decks de tarô, eles já vêm com um pequeno manualzinho para você ler. Mas tu quer saber mais? Baixa o livro de Thoth, tem todo ele em PDF para tu baixar. O que mais tem é manual de leitura de tarô e leitura de carta e interpretação de sonhos na internet. Fora, como eu disse, audiobooks no YouTube, certo? No próprio Spotify. E palestras que vocês podem ver de graça, certo? Então sim, eu acredito que a pessoa ela pode nascer com um dom e por conta disso ela tá um passo à frente das pessoas que ainda vão estudar sobre clarividência, sobre vidência, sobre mediunidade e divinação. Porém, uma pessoa que nasceu sem o dom, ela ainda pode sim estudar e de alguma forma ela conseguir ativar esse dom dentro dela. Porque a gente sabe que nós temos os chakras, nós temos as almas, nós temos um monte de visões mágicas que dizem que você pode sim acessar o passado, o presente e o futuro utilizando-se dessas ferramentas que já são, no caso, pertencentes do corpo de cada ser humano. Então, gente, vale a pena estudar sim, às vezes pode ser chato, se for chato pula pra outro, não gosto de tarô, eu vou pra runa, não gosto de runa, eu vou pra búzios, não gosto de búzios, eu vou pra qualquer outra coisa, sacou? Mas sempre estudem, sempre procurem aprender mais, porque mesmo que vocês não venham a utilizar aquilo agora, talvez um dia ele tenha utilidade pra vocês, certo? Conhecimento é sempre bem-vindo, ignorância sempre vai ser vista como coisa de vira-lata. E vocês estão estudando exatamente para isso. Então lembrando sempre, participem do grupo de estudos. Muita gente achou que o grupo de estudos era para criar um bando de Harry Potter. Não, o grupo de estudos é para criar uma galera que vai se juntar, principalmente depois das aulas, para conversar sobre assuntos e ficar às vezes o dia inteiro papeando sobre assuntos relacionados à magia e ocultismo. Saca? Para depois se encontrarem na cidade deles mesmos, sacou? Fazer pequenas reuniões, talvez até vir praticar algum ritual ou coisa do tipo. Mas os grupos de estudos não são, tipo, aulas longas, cansativas e coisas do tipo. É pra galera se conhecer e ter algo em comum e conhecer gente que tem algo em comum com elas, sacou? Então, gente, lembrando sempre que a gente tá no Facebook, a gente tá no YouTube, a gente tá no Spotify, a gente tá no Instagram, a gente tá em todas as redes sociais possíveis. Se você gosta muito do nosso conteúdo e quer participar, a gente tem o grupo de estudos, que é pago. É um valor irrisório que é só pra galera dar valor e ir lá assistir as aulas. Porque se colocar de graça, ninguém vai, sacou? Então a gente tem os grupos de estudo para quem quer participar. E se tu só gosta mesmo do conteúdo e quer incentivar a gente tem o nosso Pix, o link tá na descrição, que é imperiumfortuna@gmail.com, certo? E a gente tem o nosso Apoia-se, que é caso você queira apoiar a gente mensalmente, você pode ir do valor de 5 a 50 reais. Então é trocado, certo? É só para ajudar mesmo, porque como eu já citei, eu já tenho meu emprego, já tenho minha empresa, eu já trabalho. A Imperium Fortuna
É mais como um hobby meu que eu gosto muito, mas se a galera puder ajudar, é bom que a gente compre material, microfone, câmera, ajeita a internet, bota a conta VIP do Gmail pra gente poder fazer as lives durarem mais tempo e coisa do tipo. Isso é com o dinheiro que vocês realmente doam pra gente e eu agradeço muito. Certo? Então, mais uma vez eu peço desculpas por esse tempo que eu fiquei fora, mas todo mundo aí já deve saber que eu tive uns problemas pessoais, mas já voltamos. Então hoje é o primeiro podcast depois de muito tempo sem podcast. As aulas já voltaram, essa semana a gente teve aula na terça e já vamos ter uma aula amanhã na quinta. Então, pra galera aí que é do grupo de estudos, não dorme no ponto, certo? Então é isso, galera. Nada de síndrome de vira-lata. Continuem estudando e parem com essa de eu nasci com um dom, eu sou melhor que você. Você não é melhor não, cara. Às vezes isso é uma anomalia, é um problema seu e que na verdade você vai ter que consertar ao invés de ficar se vangloriando por ele, certo? Então, botem cartas aí, botem runas, botem ossinho de galinha, vejam borra de café, de chá, folha de chá, o que seja. Mas continuem se movimentando e estudando. Então, valeu, galera. Até a próxima. Fortuna.